Muito bem, a gente pede a sua atenção agora, porque nesse momento a gente vai aqui receber, entrevistar o senador Eduardo Braga, aqui no Povo na TV. Seja muito bem-vindo, senador. Obrigado. Bem-vindo novamente. Samira, obrigado. Então, senador, eu queria começar perguntando para o senhor sobre as manifestações, que a gente viu aí no domingo. Qual o seu posicionamento, seu pensamento sobre isso? Bem, eu acho que as manifestações são absolutamente legítimas. Nós vivemos num país democrático, portanto, é livre a expressão, é livre a manifestação, seja de esquerda, seja de direita, e nós precisamos aprender a conviver com as opiniões divergentes. Eu acho que isso talvez seja o maior ensinamento do último processo que o Brasil vem vivendo. Eu acho que nós precisamos respeitar mais uns aos outros e entender melhor e compreender melhor o que significa a divergência na democracia. Agora, com relação a esse PL da dosimetria, efetivamente há exageros no que a Câmara aprovou, porque eles acabaram confundindo o que seria uma dosimetria, por exemplo, para aquela senhora que pegou um batom e escreveu palavras na estátua da Justiça em frente do Supremo Tribunal Federal, com relação à lei do feminicídio, a lei contra a corrupção, contra atentados ao patrimônio público, e acabaram deturpando o que seria uma dosimetria para poder fazer um equilíbrio com relação aos crimes contra a democracia, ou como alguns chamam, os crimes cometidos no ato da tentativa de um golpe. É claro que em todo crime há uma diferença. Há uma tentativa de homicídio, essa é uma penalização. O furto de um telefone é uma outra penalização, né? Um crime de assédio é uma outra penalização. E nós não podemos tratar crimes diferentes de forma igual. E o que esse PL aprovado pela Câmara trouxe, lamentavelmente, foi um retrocesso sobre o que nós acabamos de aprovar no crime, por exemplo, antifacções. Nós acabamos de aprovar um texto no Senado que endureceu as penas com relação aos crimes das facções, e nesse próprio PL que nós estamos tratando, aprovado pela Câmara e que está no Senado, e que eu não acredito que tenha como prosperar no Senado. Eu mesmo e a minha bancada vai se manifestar contra esse PL e vamos apresentar um projeto de lei autônomo, diferente desse que veio da Câmara, para tentar fazer com que haja uma dosimetria exclusiva e específica para a questão de atos que atentem contra a democracia e que atentem contra o Estado democrático de direito. Perfeito. Senador, minha próxima pergunta é sobre BR-319. O senhor, que é um forte defensor da BR há muitos anos, 2025 fecha como? Com muitos avanços para a BR, mas ainda o senhor tem defendido a licença especial para a gente ter a pavimentação concluída dela, né, 100%? É verdade, Samira. Nós tivemos avanços, é inegável que tivemos avanços. Inclusive, no dia de ontem, em pleno domingo, nós estávamos com equipamentos na área entre a comunidade da Realidade e o Maitá, que era uma área que estava sem contrato e que estava efetivamente muito ruim, e que finalmente ontem nós conseguimos retomar os serviços de recuperação nesse trecho, que é um trecho de mais ou menos 120 quilômetros. No resto da BR, nós temos muitos problemas por falta do pavimento, por falta do asfaltamento, mas nós avançamos. Há pontes que desabaram no final do governo passado. A primeira já foi entregue, que é a do Curuçá. A segunda, que é a ponte sobre Altasmirim, nós iríamos conseguir entregar agora neste mês, mas lamentavelmente tivemos uma surpresa desagradável da geologia. Os furos de sondagem não haviam identificado de que havia uma camada muito grande de areia,
E nós estamos, nesse momento, superando essa dificuldade tecnológica para podermos entregar uma ponte com segurança, o que acontecerá, com certeza, no mês de fevereiro. E assim nós teremos as duas pontes recuperadas. E o início das obras sobre a ponte do Igapoaçu, que é a única travessia que nós temos de balsa na BR-319. Além disso, do quilômetro 198 ao quilômetro 250, nós já estamos com asfalto novo caindo. Nós já estamos a essa altura com praticamente 8 quilômetros asfaltado. Esperamos conseguir, dependendo das chuvas, avançar ainda um pouco mais este ano no asfaltamento dessa nova área e concluindo a licitação dos 32 quilômetros, nós teremos esses 52 quilômetros completamente pavimentados. E há um compromisso do presidente Lula, diante da nova legislação aprovada já pelo Congresso, inclusive com uma nova modalidade de licenciamento ambiental chamada LAI, que é uma licença ambiental especial, que dá ao presidente da República a condição de estabelecer obras estratégicas para o país e, sem dúvida nenhuma, a BR-319 é uma obra estratégica para o país porque interligará finalmente o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Óbvio que esse licenciamento terá que ser acompanhado de preocupações com o meio ambiente, porque, afinal de contas, nós somos o estado com a maior floresta preservada, mas nós não devemos nem podemos ser penalizados por isso. Nós precisamos ser reconhecidos como tal e, ao contrário do que aconteceu na COP30, nós esperamos finalmente ter o reconhecimento dos países ricos pelo serviço ambiental que nós prestamos para a humanidade. Mas nós não podemos ser penalizados por isso. Ao contrário, nós deveríamos ser remunerados e reconhecidos pelo serviço que nós prestamos. Senador, só para eu entender, com todas essas obras concluídas que o senhor falou, de pontes e tudo mais, a gente vai ter, então, só uma travessia na BR? Não, nós só vamos ter uma travessia, sim, que é a de Manaus para o Careiro. Porto da Ceasa para o Careiro. Para o Porto da Ceasa para o Careiro. Tudo... E o resto Maravilha. Tudo será interligado por pontes e, se Deus quiser, nós iremos iniciar a licitação com licenciamento, que nós esperamos que aconteça. O presidente Lula, eu estive recentemente com ele e ele me disse que gostaria de vir ao Amazonas no final de janeiro, no mês de fevereiro, talvez até antes do Carnaval, para poder inaugurar as duas pontes e poder entregar a licença ambiental que finalmente nos daria o direito de licitar o trecho do meio, que teria que ser dividido em 3 etapas, em 3 módulos, para que nós pudéssemos acelerar, para que em 2030 nós finalmente voltemos a ter a BR-319 completamente asfaltada. Senador, isso tudo vai acontecer independentemente daquele acordo que a Marina Silva fez com o Renan Filho? Aquele acordo, na realidade, deram uma interpretação equivocada sobre aquele acordo. Há um licenciamento prévio que está sub júdice no STJ, na mão do ministro Herman Benjamin. E esse licenciamento prévio é que deve ser solucionado, transitado em julgado até, se Deus quiser, fevereiro do ano que vem, o que acabará de uma vez por todas com as dúvidas com relação à BR-319 e permitirá que o presidente, portanto, através do licenciamento ambiental especial, conceda a licença ambiental que permitirá a licitação do trecho do meio. Senador, a minha próxima pergunta é sobre reforma tributária e Zona Franca de Manaus. A gente está no ano de 2026, já vai entrar naquele ano, né, para colocar tudo em prática de fato.
empregos garantidos, investimentos também. Fez só coisa boa aqui para a Zona Franca? Sem dúvida. A reforma tributária trouxe algo extremamente importante: segurança jurídica para a Zona Franca de Manaus. Isso dá segurança para que o investidor acredite na Zona Franca, e isso foi responsável por, em 2025, nós termos quebrado todos os recordes de investimento no polo industrial e também no polo varejista da cidade de Manaus. A Zona Franca se fortaleceu no ano de 2025. É importante a gente chamar a atenção que o último PLP está na Câmara desde o mês de agosto, aguardando para ser votado. Nós já votamos no Senado, ele voltou para a Câmara e a gente espera que a Câmara cumpra o seu papel e vote esse PLP 108 até o final do período legislativo, para que a reforma possa ser implementada no ano de 2026, ainda sem impactos para o contribuinte, apenas como obrigações acessórias para estimativas de receita, para que a partir de 2027 nós possamos efetivamente começar a implementação da reforma tributária. Senador, minha próxima pergunta aqui sobre a pavimentação de ruas aqui de Manaus e principalmente moradia. A gente sabe que tem muita gente que não tem moradia digna para morar, né, para viver, e acaba indo para áreas de risco, mas o senhor tem tido uma articulação muito importante junto com o prefeito de Manaus, né? Eu tenho trabalhado muito nessa direção junto ao governo federal. Veja, nós aprovamos em 2023 um novo Minha Casa Minha Vida, que eu chamo de Minha Casa Minha Vida 2.0, né? Com o acúmulo de todas as curvas de aprendizagem que nós tivemos em função do modelo do Minha Casa Minha Vida anterior. E eu fui o presidente da comissão mista que aprovou esse relatório e esse projeto, e com isso eu consegui garantir ao estado do Amazonas 10 mil unidades habitacionais, e 5 mil dessas unidades estão sendo feitas pela Prefeitura de Manaus. Inclusive, o primeiro conjunto está praticamente pronto. Eu costumo brincar dizendo que nós estamos passando batom na boneca para ela ficar bem bonita e ser inaugurada com a presença do presidente Lula, nessa vinda que o presidente Lula fará a Manaus. Mas nós já estamos com 5 mil unidades praticamente em obras, gerando muitos empregos na indústria da construção civil. Isso acelera, obviamente, o processo de empregabilidade, melhora o consumo na cidade de Manaus e garante o sonho da casa própria. Com relação às áreas de risco, nós conseguimos aprovar um recurso de 67 milhões de reais, onde nós vamos recuperar 13 áreas de encosta na cidade de Manaus, onde pessoas, lamentavelmente, acabam morando, como o que aconteceu na comunidade Pingo d'Água, e nós perdemos 8 vidas, 4 delas de crianças, né? E essas crianças não moram ali porque querem morar numa área de risco, elas moram ali porque não têm aonde morar, né? Portanto, nós estamos efetivamente ajudando a combater um problema grave na cidade de Manaus, porque nós temos inúmeras áreas de risco na cidade de Manaus, fruto, aqui eu não quero criticar ninguém, mas do descuido que aconteceu nos últimos anos por parte do governo do estado, que deveria apoiar o município de Manaus. A prefeitura de Manaus sozinha não tem recurso para enfrentar os desafios da cidade. Manaus tem grandes desafios e é preciso sempre contar com a ajuda dos mais fortes, que é o governo do estado e o governo federal. O governo federal está fazendo sua parte, mas, lamentavelmente, nós temos tido muitos problemas no apoiamento do governo do estado à cidade de Manaus.
Senador, para a gente fechar aqui, claro que muitos assuntos nessa pauta, mas eu queria falar de 2026, eleições. Como é que está a sua relação com o prefeito de Manaus e o senador Omar Aziz? Como é que vocês estão se preparando para iniciar esse ano que vem aí? Bem, a minha relação com o prefeito Davi é muito boa, não tenho nenhum problema com o prefeito Davi, ao contrário. O que eu quero é ajudar o povo de Manaus. O meu compromisso é com o povo de Manaus. Minha relação com o senador Omar é uma relação muito antiga. Ele foi meu vice-governador durante 8 anos, depois me sucedeu como governador, é meu colega senador já por quase 12 anos e, portanto, a minha relação é muito boa com o senador Omar. E nós esperamos que estejamos todos juntos para fortalecer o Amazonas, para ajudar o Amazonas a ser forte novamente, porque, afinal de contas, o Amazonas é um estado que precisa muito de uma força política em Brasília que possa garantir investimentos e novas fronteiras econômicas para o Amazonas. Eu cito, por exemplo, a fronteira da petroquímica, que é uma fronteira absolutamente viável. Um dos temas que hoje mais se discute no mundo é a disputa sobre terras raras. Nós temos terras raras aqui no estado do Amazonas, na mina do Pitinga nós temos terras raras. Há uma disputa entre Estados Unidos e a China por ter acesso a terras raras, porque é ela que possibilita a fabricação do celular, é ela que possibilita a construção de foguetes, de aviões, de automóveis de última geração, é ela que permite, portanto, que o mundo se modernize em muitos dos seus produtos tecnologicamente avançados. E nós precisamos estar inseridos nesse processo, inclusive numa indústria 5.0, que é talvez a maior disputa dos próximos 20, 30 anos do mundo, que é a indústria do data center, que é uma indústria que lá atrás equivale a você poder colocar a Zona Franca para produzir bens de informática. Eu sou de uma época em que nós tínhamos que lutar para ter condições de produzir bens de informática, lutar para produzir televisões, por exemplo, Smart TV, que nós não estávamos conseguindo derrotar o nosso principal adversário nesses temas, que é o Estado de São Paulo. E com o apoio do governo federal, à época era o presidente Lula, nós conseguimos trazer a TV digital, conseguimos trazer para cá a Smart TV, conseguimos trazer para cá o smartphone e toda a tecnologia. Agora nós queremos entrar na petroquímica, queremos entrar na transformação mineral com responsabilidade ambiental e queremos entrar na indústria do data center. Portanto, eu creio que a relação entre os políticos tem que ser baseada em compromissos que tragam desenvolvimento e benefícios para o povo amazonense. Portanto, o meu compromisso é com o povo amazonense. Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu sou apaixonado e compromissado com o estado do Amazonas e com o povo amazonense para que nós possamos trazer emprego, renda e desenvolvimento para o nosso estado. Senador, Feliz Natal e um próspero ano novo. Para você também, um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que o senhor encontre muito apoio lá no Congresso Nacional. E que Deus nos abençoe enormemente e que Menino Jesus esteja presente nos lares, nas famílias dos manauaras, dos amazonenses e dos brasileiros neste Natal.